Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo, o terceiro, do quadro Ciência Espírita, dentro do canal Raciocínios Espíritas. Como dissemos anteriormente, este quadro Ciência Espírita visa aproximar aquilo que há de ciência, da ciência de imortalidade trazida pela espiritualidade superior que se apresentou através dessa ciência da observação pelo insigne codificador Allan Kardec e que soube de forma com maestria, com excelência, com extrema dedicação, com imparcialidade científica, com a acurácia investigadora tão peculiares desse célebre pensador, filósofo, pedagogo e codificador do Espiritismo. Então nós estamos desenvolvendo temas com respeito à ciência, da ciência humana, física materialista, a ciência terrena, junto com a ciência espírita. Ou seja, nós aqui estamos falando de temas que são interessantes para as duas ciências, visto que a ciência espírita é esse complemento que dá esse ar de completude aos ensinamentos que em primícias já foram abordados pela ciência materialista. Então, nós estamos tentando desenvolver temas que tocam as duas áreas, as duas grandes áreas do conhecimento. É lógico que essa tarefa não é fácil. O tema de hoje, em especial, é um tema que demanda muito estudo, uma densidade, inclusive filosófica, porque entra nesse tipo de abordagem. É um tema que talvez seja aquele que cele de forma mais perfeita, de forma mais contundente, a união entre a própria ciência e a religião, ou como quiserem, entre a física e a teologia de uma forma mais específica. Hoje então falaremos sobre a física da alma, ou a física da imortalidade. Entraremos no conceito do que é o próprio espírito, do que é a mente pensante, do que é essa consciência que vive. Nós teremos um vídeo específico quando falaremos sobre evolução, que abordaremos a evolução da consciência. Como que surgiu a consciência desde as primícias do psiquismo, passando por essa experiência do princípio espiritual, através dos diversos reinos, a experiência no reino mineral, a experiência no reino vegetal, no reino animal, até chegar no reino hominal, como que essa consciência foi se formando, quais são as dimensões da consciência, de acordo com os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras mais famosos. E aqui eu estou me referindo especificamente à teoria freudiana, na psicanálise, à psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então eu estou falando de consciente e inconsciente. Então o alvo deste vídeo não é a própria consciência, ou pelo menos como ela surgiu, como ela progrediu, como ela evoluiu, mas entender qual a física, qual a explicação científica por trás da existência da própria alma, ou do espírito, encarnado, vivendo agora numa experiência física, que é o nosso caso. Então eu espero sinceramente que seja de alguma sorte útil. Nós estamos tentando desenvolver esses temas da forma mais filosófica, encadeada, com transições suaves quanto possível. Estamos tentando desenvolver isso com base naquilo que aprendemos da maiêutica socrática, do parto de ideias, através de perguntas, de questionamentos. Vamos aos poucos construindo conhecimento e esperamos sinceramente que isso de alguma sorte leve a outras reflexões, ilações, a construção de trabalhos mais consolidados, visto que nós temos as nossas naturais limitações, imperfeições, e só podemos desenvolver o tema dentro das nossas capacidades, que não são muitas. Dito isso, vamos então começar. Em O Livro dos Espíritos, abril de 1857, Allan Kardec já havia lançado uma questão que parte dessa inquietação do ser humano, do ser vivente, do ser que se percebe como transcendental, mas não consegue, dentro da ciência humana, responder a todos os seus questionamentos. E na questão 23, Allan Kardec pergunta o que é o espírito. Porque se é verdade que a alma
dos homens que habitaram corpos e que agora está despojada do seu ergástulo carnal, voltam, vivem, sobrevivem à morte e agora voltam para se comunicar. Isso significa que o espírito, uma de suas primeiras propriedades, sem sombra de dúvida, é manter a sua inteligência, a sua mente pensante, a sua consciência mais ou menos liberta. E também uma propriedade é que essa consciência ela é indestrutível e em alguns casos, com o véu abandonado no próprio corpo físico, essa consciência se desvela e se torna inclusive mais lúcida, mais plena de acessar todo o seu cabedal de conhecimento, toda a sua memória integral que estava até pouco tempo obliterada pela carne, velada por esse ergástulo carnal. E a espiritualidade superior, respondendo a Kardec, lhe diz que o espírito é o princípio inteligente do universo. No momento em que nós temos a definição que o espírito é o princípio inteligente do universo, todo princípio é, portanto, um efeito que teve uma causa. E se nós temos um efeito inteligente, que é o espírito, que é um objeto da criação, um objeto inteligente, deve existir uma causa, que é uma causa inteligente que o criou em determinado momento. Uma outra consideração interessante é que, como o espírito é o princípio inteligente do universo, e ele teve um princípio, significa que o espírito não é eterno, mas é imortal, como nós vamos ver nas demais questões em O Livro dos Espíritos. Ou seja, ele teve um princípio, mas não terá um fim. E isso implica que o processo evolutivo, progressivo, das experiências que esse princípio espiritual e, portanto, princípio inteligente vai tendo, isso vai fazendo com que essa construção consciente se torne cada vez mais robusta, desvelada, consciente, e ele vai agregando esses potenciais da sua alma, do seu princípio inteligente de forma indelével, passando a ser um patrimônio do próprio espírito todas essas conquistas que ele mesmo, através da sua autonomia, em face das experiências que lhe foram descortinadas ao longo dos tempos, conseguiu auferir. E aí, na questão subsequente, Allan Kardec vai perguntar: isso significa então que espírito é sinônimo de inteligência? E é uma pergunta extremamente importante para que nós possamos, inclusive, definir aquilo que é mente e aquilo que é cérebro. Porque se a espiritualidade responde a Kardec que sim, o espírito é sinônimo da inteligência, significa que o espírito encerra o conceito que nós temos por inteligência e, portanto, o conceito que nós temos por mente pensante e não tem nenhuma outra atribuição além da própria inteligência. É lógico que, admitindo, a partir desse pressuposto, essa hipótese, que o espírito encerra aquilo que é a própria inteligência, já seria algo bastante substancial, ótimo, para contemplar aquilo que é o espírito. Mas a espiritualidade responde a Kardec dizendo que a inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, o espírito é mais do que a própria inteligência. A inteligência, portanto, e aqui observe que inteligência está sendo colocada e mencionada não num sentido relativo, pequeno, restrito, ou seja, que inteligência a espiritualidade estava dizendo? É inteligência intelectual, inteligência cognitiva, quando eu estudo e armazeno informações na minha memória? É a inteligência emocional, de conseguir conciliar interesses opostos e viver bem com os meus contemporâneos, com os meus confrades? Que inteligência é essa? A inteligência aqui mencionada em O Livro dos Espíritos é uma inteligência espiritual. É uma inteligência que é uma soma sem sobreposição, uma soma equalizada, como se fosse uma unicidade, uma singularidade de todas as inteligências que passam a ser conquistas do espírito. Ou seja, é a inteligência no seu grau mais elevado. Então, se a inteligência é um atributo essencial do espírito, com certeza, do ponto de vista daquilo que hoje as ciências nos apresentam como definição para o que é a mente,
a mente seria esse atributo essencial, seria essa faceta da inteligência, mas que guarda não apenas a inteligência, mas o poder de decisão, o querer, a vontade, o sentir, as virtudes, tudo isso faz parte desse grande patrimônio do espírito. E aí a espiritualidade, ainda respondendo a Kardec, complementa que, de acordo com o nosso atual grau de percepção, de capacidade de compreensão, de assimilação de novas verdades, nós ainda só compreendemos realmente confundindo espírito com inteligência. Nós ainda não conseguimos discernir de todo, com extrema lucidez, quais seriam esses outros atributos do espírito. E aí na obra Alquimia da Mente, de Hermínio Miranda, Hermínio vai apresentar no capítulo 4, Cérebro e Mente, as definições que nós buscamos. Porque se nós queremos adentrar a física da alma, nós precisamos de um significado para compreender o que é essa alma. E compreendendo, portanto, o que é essa alma de um ponto de vista materialista ainda, nós podemos utilizar os conceitos, os conhecimentos físicos, a fim de entender se realmente a alma é algo que pode ser provado e constatado materialmente. E aí a primeira pergunta neste capítulo que Hermínio Miranda faz, que é uma pergunta retórica para que ele possa refletir e desenvolver as suas relações, é: o cérebro pensa? E a primeira constatação que ele chega é: o cérebro é um mecanismo biológico de apoio à função de pensar. Ou seja, o cérebro, enquanto organização fisiológica, compreende um órgão que é o órgão que consegue encerrar essa capacidade de pensar. Então, ela executa funções de secreção de hormônios através das inúmeras glândulas do nosso corpo, mas há algo além de material no cérebro. É como se o próprio funcionamento do cérebro não pudesse ser descrito por operações meramente materiais, físicas, palpáveis. O cérebro ele não trabalha com circunstâncias, com aparatos materiais, trabalha por impulsos de energia. As próprias sinapses elétricas que vão transmitir esses impulsos nervosos através do estímulo que o liga aos diversos órgãos do nosso corpo e aos próprios tecidos musculares, é um impulso nervoso. E a partir disso nós podemos ter a impressão de que nem para as atividades, as funções fisiológicas do cérebro nós temos algo sempre de material, de palpável. Então é como se a faculdade de pensar fosse algo além, que ultrapassasse as barreiras físicas do cérebro e que é no cérebro que essa capacidade fosse mais ou menos expressada, de acordo com as limitações ou as faculdades de que esse organismo ou dessa organização fisiológica ofereça. Nós poderíamos pensar, por exemplo, em termos musicais, é como se eu tivesse duas notas musicais, e essas notas são as minhas ferramentas para que eu possa fazer composições musicais. Através dessas duas notas musicais, da minha inteligência, da minha faculdade de pensar, eu posso utilizá-las para fazer uma composição extremamente simples. Então eu posso, por exemplo, fazer uma cantiga de roda. Eu também posso utilizar para fazer uma canção extremamente erudita. A nota musical nesse caso, esses dois elementos, elas foram as mesmas. Mas o meu exercício, a minha faculdade de pensar, a minha originalidade, criatividade e inteligência utilizou desse instrumento para gerar dois produtos completamente diferentes. De acordo com a doutrina espírita, nós sabemos que as pessoas, por exemplo, que reencarnam sob condições
de atavismo, que tem algum tipo de doença mental, de retardo mental, ou que vão apresentar na senectude alguma patologia que acaba afetando os repositórios de memória, gerando esquecimento, nós temos que a faculdade de pensar do espírito, ela continua como se estivesse numa crisálida, temporariamente congelada, armazenada ali, sem poder se expressar. Ou seja, esses patrimônios espirituais, intelectuais, e aqui intelectual, como dissemos antes, varrendo diversas áreas, né? Da parte cognitiva, a parte emocional, a parte das virtudes e dos patrimônios da alma, ela permanece indelével. Mas o que muda em todas essas circunstâncias é a forma que eu tenho, o aparato que eu utilizo, o instrumento que eu utilizo para expressar esses pensamentos. Ainda no contexto musical, é como se, por exemplo, eu tivesse dois instrumentos, fosse uma exímia musicista e tivesse dois instrumentos aqui para tocar. Um violão, sei lá, com duas cordas, em que as outras estivessem avariadas. E o outro, um outro instrumento muito bem afinado, de última geração, e que com certeza a música que eu tocaria, que eu executasse, seria de qualidade bastante diferente nos dois instrumentos. Mas isso porque eu tenho uma limitação física para poder transferir todo o meu patrimônio intelectual, do conhecimento musical, externando isso, executando isso em peças musicais e instrumentos diferentes. E aí Hermínio vai chegar em uma outra preciosa conclusão. Ele vai dizer: mesmo que o pensamento fosse produzido pelo cérebro, ainda teríamos que distinguir a função e o órgão, e não nos limitarmos a atribuir ao cérebro a capacidade de pensar. Observe que interessante. Ainda que nós consideremos que o cérebro seja o nosso patrimônio, o nascedouro dos nossos pensamentos, isso significa que eu amo pelo cérebro, que eu sinto pelo cérebro, que eu penso pelo cérebro, e depois da morte cerebral, todos esses patrimônios e essas faculdades se acabariam. Mas ainda assim, nós temos o órgão que favorece, é responsável por essa secreção hormonal, pela torrente de pensamentos, de ações que vão desencadear em todo o nosso organismo, mas existe uma função que é anterior, o pensamento que antecede todos esses ditos comandos. Então agora nós chegamos a uma compreensão de uma mente, ou seja, um ser pensante, um princípio inteligente, como Allan Kardec definiu no Livro dos Espíritos, que é anterior a este aparato fisiológico que hoje nós fazemos uso, que hoje nós utilizamos como nosso instrumento e que, portanto, nós precisamos entendê-lo. A partir dos conhecimentos científicos materialistas, nós já temos capacidade de compreender o que é a alma, o que é esse ser pensante, esse ser psíquico, que se emociona, que tem sentimentos, que tem virtudes, que tem vícios. Quando nós, por exemplo, pensamos nos transtornos psíquicos, psiquiátricos, e nós fazemos uma análise fisiológica, nós conseguimos detectar através de exames, seja exames laboratoriais, exames de imagem, onde estão esses transtornos? Não. Quando a gente lida com transtornos psíquicos, transtornos psiquiátricos, transtornos emocionais, de humor, nós estamos falando de uma dimensão abstrata daquilo que nós somos. E onde nasce isso? Onde está encerrado isso em relação à nossa organização fisiológica? É lógico que, por exemplo, esses transtornos emocionais podem repercutir no corpo físico através de somatizações das doenças, mas o nascedouro das doenças, a origem dessas enfermidades, na verdade está numa mente, num ser psíquico, num ser inteligente que transcende, que vai além, que é anterior a essa organização fisiológica. E se ele não está, embora esteja jungido, embora precise do corpo material para se manifestar, embora ele não se encerre, não se limite, não fique adstrito a esta conjuntura, né, ao ergástulo carnal, significa então que com a morte do corpo, esta mente pensante, esse princípio inteligente transcende, porque ele vive numa dimensão que não é esta a sua dimensão mater, por assim dizer. Tudo isso é importante.
Porque aí nós vamos acabar conectando os temas. Física da alma, portanto, se conecta com a reencarnação, com o princípio de imortalidade. E aí nós vamos começar a entrar nesse tema da física da alma. Há uma obra intitulada A Física da Alma, de Emmett Goswami, que no capítulo 12 vai citar a física da imortalidade. É interessante porque notáveis físicos com uma reputação ilibada, respeitáveis teóricos nas ciências humanas de suas respectivas universidades, que publicam artigos técnicos respeitados, bem conceituados no mundo inteiro, com repercussão mundial, têm se dedicado ao estudo da imortalidade. Têm se dedicado a investigar quais as origens e como que se desenvolve essa inteligência. Porque repugna a razão que com a morte todos esses nossos patrimônios intelectuais, emocionais, os afetos, os sentimentos que nós conseguimos desenvolver morrem, perecem, fenecem junto com o corpo. E aí neste capítulo o autor vai começar falando assim: formalmente a ciência materialista substituiu a busca da imortalidade pessoal pela busca de leis científicas imortais. É como se a ciência, pelo fato de não ter ainda instrumentos, formas de detecção da alma, do espírito, da imortalidade, e por não conseguir prová-la através de equações, de ilações, de enunciados baseados na matemática, na física, na ciência como um todo, rechaçasse e dissesse que isso não existe. Simplesmente escamoteasse essa ideia e não tentasse esperar o melhor momento em que a consciência se desenvolveria a ponto, junto com a ciência e tecnologia, de explicar esses fenômenos, mas simplesmente os teóricos, digamos assim, mais tradicionais, mais presos a esses conceitos científicos, simplesmente rechaçam a ideia e perseguem os cientistas que tentam investigar aquilo que há por trás da imortalidade, da alma, dessa mente pensante. Então, ao invés de buscar essa imortalidade pessoal, buscou por leis científicas que, de certa forma, dessem a comprovação para essa imortalidade tão perseguida. E é por isso que a ciência tem investido tanto na própria imortalidade do corpo físico, como que se assegurando o corpo físico, o ergástulo carnal, o corpo denso, aquele instrumento através do qual a mente vai influir, vai interferir, vai se expressar e vai conseguir, portanto, interagir com o mundo exterior, é como se garantindo um garantisse o outro. E aí o autor vai dizer: a imortalidade no corpo físico atemporal ou ressuscitado dos mortos, mediante drogas ou por graça divina, não é a verdadeira imortalidade. Por mais que sejam bem gratificados, que sejam respeitáveis todos os esforços da ciência em aumentar a qualidade de vida, a expectativa de vida de todas as pessoas, a fim de que elas possam viver com mais saúde, com mais felicidade, com mais bem-estar, por mais largos anos, tentando estender e prolongar essa existência física em que nós, através do mundo material, podemos interagir, estudar, aprimorar sentimentos, pensamentos, reflexões e, portanto, nos entender de uma forma mais acurada, colaborando para a saúde e o desenvolvimento tecnológico em prol próprio e da humanidade como um todo. Mesmo assim, com todo respeito, por exemplo, à doutrina e os ensinos dos egípcios, que tentavam preservar o corpo com essa ideia de que haveria a ressurreição naquele mesmo corpo. Com todo respeito à doutrina, estamos falando aqui na metempsicose, que acreditava que poderia haver essa troca, essa reencarnação. Hoje eu como ser humano, amanhã como animal, depois como planta, como pedra. E mesmo que nós busquemos na ciência, na tecnologia, naquilo que há de mais avançado, formas de preservar o nosso corpo físico, como por exemplo, tomando drogas que visem
a desaceleração do perecimento das nossas células, o retardamento do envelhecimento celular, seja através da criogenia, em que nós fazemos congelamento de pessoas mesmo, a fim de que hoje, por exemplo, se elas são acometidas por doenças que a ciência da época não tem uma cura, que ela espere por um momento em que essa cura virá e que, portanto, ela possa ser descongelada e reviver. É interessante toda essa perseguição no bom sentido que a ciência faz com respeito a essa busca pela imortalidade, ao prolongamento da vida, a se viver mais. Mas por mais que elas sejam honrosas, elas não vão chegar naquilo que é a imortalidade do ser pensante, da alma, porque há uma dimensão, que é a dimensão da mente, a dimensão desse princípio inteligente que vai além daquilo que nós conhecemos e dominamos, que é a ciência do corpo físico. E aí o autor faz uma reflexão, que é a reflexão de todos nós. Por que morremos? Morremos por causa do avanço da entropia. De acordo com a física, é por causa disso. O desgaste que o nosso corpo se submete no processo da vida adulta. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos gastando tempo, gastando vitalidade. É como se nós viéssemos para a vida com uma determinada cota e à medida que os anos fossem passando, essa cota de vitalidade, de força, de energia fosse cada vez mais diminuindo. Então chega um tempo em que nós atingimos um desgaste tal que chega ao seu ápice e que, portanto, nós não temos mais vitalidade para poder prosseguir com as nossas lutas cotidianas, com os nossos desafios do dia a dia. Precisamos abandonar esse corpo gasto e somos arrebatados para uma outra dimensão de vida. Mas nem sempre nós morremos porque atingimos o fim dessa vitalidade. Nem sempre se morre de velhice. Se morre pelos diversos motivos. Se morre por acidente de veículo, se morre pelo uso de drogas, por overdose, se morre por suicídio, se morre por uma doença. Então eu, por exemplo, com 32 anos, posso ser acometida por uma doença letal. Outras pessoas, hoje inclusive nós temos alastrado isso, têm morrido de gripe, morrido por doenças aparentemente simples. Posso morrer por um acidente, esse teto cair na minha cabeça e eu simplesmente perecer. Então morre-se por diversos motivos. Mas na verdade, o que mais inquietou e inquieta os cientistas não é necessariamente a causa da morte, ou a justiça por trás de ter uma morte A ou uma morte B. O que nós sempre buscamos entender é: nós viveremos além da morte? Então esse conceito de imortalidade foi o que sempre inquietou a curiosidade e a inteligência dos cientistas. Então, no momento em que nós percebemos essa mente que é anterior a essa existência física e que, portanto, comanda através dos nossos pensamentos, que carrega os nossos instintos, aquilo que a psicanálise freudiana vai chamar de id, os instintos primaristas, o desejo, o instinto de conservação, de preservação da própria vida, de comer, fazer sexo e procriar. Há uma dimensão que é a dimensão do self, que é uma dimensão essencial, uma dimensão do próprio indivíduo, das suas idiosincrasias, da sua forma de compreensão do mundo, das suas impressões, da sua sensibilidade, uma dimensão subjetiva que nós não conseguimos mensurar e que foge daquilo que é o aparato cerebral, que cobre apenas a inteligência cognitiva e em algum grau a inteligência emocional, mas que é um instrumento, um órgão, através do qual eu expresso todas essas circunstâncias, todas essas considerações, manifestações do meu ser essencial. E aí o autor vai falar algo que é extraordinário. Essa percepção da verdade sobre o self, que o self é tudo, é um salto verdadeiramente descontínuo, um gigantesco salto quântico. Quando nós compreendemos que este self, esse eu essencial, é um ser interior que é imorredouro, transcendente, imortal, que teve um princípio por uma causa que também é uma causa inteligente e que, portanto, há uma dimensão fora do meu eu essencial com a qual eu me conecto, que é essa dimensão da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, que é o nosso conceito espírita de Deus, nós acabamos por ter esse salto quântico. Porque aí o nosso conceito de imortalidade se avoluma, toma corpo.
E, portanto, nós conseguimos verificar através de uma forma muito clara, muito contundente, que realmente há uma continuidade e uma imortalidade extuante. Nós teremos um vídeo específico para falar, debater sobre reencarnação. Existem diversos teóricos extremamente competentes que fizeram trabalhos preciosos com respeito à própria reencarnação. Nós aqui podemos citar, por exemplo, o engenheiro especialista em parapsicologia, o brilhante Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele escreveu um livro intitulado Reencarnação no Brasil, um exímio especialista, estudioso, que através de diversos casos de experiências de pessoas que conservavam as lembranças de existências pregressas e através da consulta de entrevistas com pessoas que eram familiares dessas pessoas ou que também nem os conheciam, que acabaram atestando a veracidade daquelas informações e daquelas histórias, através de todas essas análises que não necessariamente levaram em consideração, por exemplo, cenas de reminiscências através de regressões em consultório, mas experiências que simplesmente de uma forma natural ocorriam à mente consciente dessas pessoas. Então foi, por exemplo, um estudioso brilhante com respeito à reencarnação. Nós temos igualmente um estudioso também, igualmente brilhante, Dr. Ian Stevenson, que escreveu uma célebre obra, na verdade um artigo mais completo, 20 casos sugestivos sobre reencarnação. Ele que foi um estudioso tão extraordinário que estudou mais de 600 casos, ele mesmo comprovando 200 desses casos, conseguiu consolidar nessa preciosa obra 20 casos irretorquíveis com respeito à reencarnação, utilizando este princípio de experiências muito vivas, muito reais dessas pessoas que acabaram sendo comprovadas não apenas cientificamente, não apenas por investigações que foram feitas através de entrevistas, de visitas aos locais, utilizando aquilo que havia de mais robusto, de mais sofisticado na ciência ao alcance da época para poder consolidar. Mas ainda assim, e nós vamos investigar que todos esses fenômenos reencarnacionistas, eles partem muito do conceito de parapsicologia, lá de Heine, em 1930, ainda que a pessoa que se defronta com todas essas informações, com todas essas incontestáveis verdades, se ela não quiser acreditar, ela terá também centenas, dezenas de outros argumentos para não acreditar. Isso também ocorre com a imortalidade, com o conceito de mente, com o conceito do espírito, como esse princípio inteligente do universo. E é interessante porque essa percepção do self, e aqui nós precisamos mencionar Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicanalista suíço, autor da psicologia analítica, ele cunhou esse termo de self. No processo que ele chamava de individuação da personalidade, o ser, nesse esforço de sair do ego e penetrar no seu ser essencial, é como se ele quisesse se diferenciar de um coletivo, buscando aquilo que é essencial nele. Mas esse fenômeno, essa busca, que em geral gera bastante aflição, angústia, dessa diferenciação, não é simplesmente você se fechar num determinado mundo individual, disjunto, dissociado, afastado, rechaçando aquela coletividade da qual você pertence e com a qual você está conectada. Na verdade, esse processo de individuação que nós vamos chamar de singularidade, que acaba tendo uma ressonância e uma identificação com o que ele chamou de inconsciente individual, de inconsciente coletivo. E aí esse processo de individuação é um processo de autoconhecimento, quando você reconhece o que ele chamava também de suas sombras, ou seja, o seu inconsciente pessoal e o seu inconsciente coletivo, quando ele tem acesso com os arquétipos e consegue se harmonizar de tal forma que alcança a sua plenitude, a sua completude, a sua integralidade, a singularidade. Portanto, essa singularidade é mais uma identificação do meu eu essencial individual
que tem ressonância com um todo, do qual eu faço parte. Mas eu preservo a minha individualidade ainda mantendo essa ressonância, essa reverberação com este todo. E esse conceito do self e dessa singularidade vai ser importante para que a gente entenda a física da alma ou a física da imortalidade com os teóricos que nós estamos trazendo aqui. Ainda falando de Emmett Goswami, o autor também nos diz que quando nos entregamos à vontade do Uno de forma tão completa que nossa vontade se torna a vontade do Uno e vice-versa, então estamos dando um salto quântico para a completa liberdade. Aqui entendam o Uno, se nós estivermos, por exemplo, falando na doutrina espírita, como Deus. Então, no momento em que nós conseguimos atingir a plena comunhão com Deus, nós conseguimos ter a ressonância da lei divina em nossa própria centelha divina, na nossa essência espiritual, e com isso nós conseguimos evoluir de uma forma muito mais célere, muito mais consistente. Era essa comunhão, né, que Jesus mantinha com a lei divina. Ele tinha uma comunhão perfeita com a lei de Deus, a ponto de ser o Filho do Homem, o enviado de Deus, e, portanto, o caminho que é o nosso, de acordo com a doutrina espírita, modelo e guia, a fim de que nós possamos atingir essa singularidade. Em momento algum, a singularidade significa perda de identidade. Pelo contrário, a singularidade aqui, segundo esse conceito de individuação, significa atingir o meu ser essencial, o meu self, e, portanto, me apoderar de todos esses patrimônios que até então estavam implícitos. E aí nós temos uma preciosa obra intitulada A Física do Cristianismo, de Frank James Tipler. A primeira coisa que a gente precisa definir e discernir é a diferença de Paul Allen Tipler para Frank James Tipler. Aqueles que são estudiosos de física, engenheiros, cientistas, vão saber do que eu estou falando. Paul Tipler, ele escreveu os livros, né, de física para engenheiros e cientistas, os mais famosos, que com certeza muitos de nós já estudamos. É um físico americano, foi doutor em física nuclear em 1962. E além disso, além da física clássica, ele também já escreveu livros a respeito da física moderna, né? Frank James Tipler, ele tem tanta ou até maior projeção, né, repercussão, reputação no berço científico, e em especial na universidade onde ele labora, em Louisiana, nos Estados Unidos, mas ele resolveu se aventurar pela cosmologia. Então, falando de Frank Tipler, nós estamos falando de um físico notável, americano, cosmólogo, inspirado na teoria e em todas as relações, todos os conhecimentos defendidos por Teilhard de Chardin. Nós precisamos também fazer menção a Teilhard de Chardin, um pensador francês do século XIX, que praticamente foi um desses expoentes que tentou unir aquilo que havia entre ciência e religião. E é bom que se diga que ele enfrentou ressalvas de ambos os lados. Nem os cientistas, aqueles que tinham maior apreço pela letra das ciências, da física, não deram total crédito a Teilhard de Chardin, como também no ambiente religioso no qual ele estava incutido, ele também não teve grandes repercussões. Houveram, inclusive, entidades sacerdotais que lhe perseguiram durante toda a sua vida, inclusive oferecendo empeços para o desenvolvimento dos seus estudos de paleontologia, de geologia. Ele que era um exímio estudioso, um homem notável, mas enfrentou todos esses empecilhos. E isso também ocorre com o Frank Tipler. Ele resolveu dar continuidade aos estudos de Teilhard de Chardin com respeito ao ponto ômega. Nós abordaremos daqui a pouquinho este conceito. Ele tinha uma visão mais cósmica, mais holística a respeito da humanidade. E uma visão, logicamente, evolucionista. Devemos nos lembrar que Teilhard de Chardin era evolucionista. Através do conceito de Darwin, Charles Darwin, a origem das espécies, esse conceito evolucionista, ele resolveu continuar para aquilo que nós conhecemos como mente, espírito, alma,
que é imortal e que progride e ascende sempre. Mas Frank Tipler tem diversas obras, 3 em especial. A primeira delas, O Princípio Cosmológico Antrópico, que não vamos entrar aqui em discussão. A segunda, que nos serve de menção no estudo despretensioso desse vídeo, que é A Física do Cristianismo. E ele também escreveu uma obra que é uma obra muito famosa. Na obra que nós trabalhamos há pouco, A Física da Alma, de Emmett Goldman, ele utiliza como base essa obra de Frank Tipler, que é A Física da Imortalidade, Cosmologia Moderna, Deus e Ressurreição dos Mortos. E é interessante porque Frank Tipler realmente é um estudioso, né, um físico, um cientista que é fora da curva. Ele, na introdução dessa sua obra, ele vai dizer assim: a teologia é um ramo da física. Os físicos podem inferir a existência de Deus através do cálculo. E a probabilidade da ressurreição dos mortos para a vida eterna exatamente da mesma forma como os físicos calculam as propriedades dos elétrons. Então observe que Frank Tipler já dizia, né, já diz na introdução da sua obra sobre imortalidade da alma, sobre cosmologia, que se nós utilizarmos os conhecimentos físicos, científicos, daquilo que nós conhecemos como ciência materialista e humana, nós podemos comprovar a existência de Deus e a imortalidade da alma da mesma forma que nós podemos fazer comprovações científicas materialistas em laboratório com respeito às propriedades eletrônicas e todas as outras preocupações que a ciência decide investigar. Mas nós acreditamos, e aí um conceito pessoal com respeito à interpretação do ponto ômega que nós apresentaremos a seguir, tem a ver com esse conceito panteísta de que nós somos do todo e que depois nós nos integraremos com esse todo. Um conceito que não é de todo incorreto, mas que não oferece bases, não é comprovado pela doutrina espírita. A doutrina espírita não acredita nisso. Acredita que nós, enquanto princípio inteligente do universo, enquanto princípio espiritual, retiramos, né, os arquitetos da humanidade, por assim dizer, retiraram desse fluido cósmico, desse fluido universal, desse fluido mais geral, mais absoluto, aquilo que se tornou o nosso princípio e, por algum mecanismo que nós ainda vamos devassar em outros vídeos, essa consciência, em suas primícias, em seus primórdios, conseguiu ser aprimorada, passou por um processo evolutivo e chegou num nível de desenvolvimento tal qual nós hoje temos, né? Esse nível de desenvolvimento da consciência. E é interessante porque nessa obra do princípio cosmológico antrópico, Frank Tipler vai dizer: o processamento inteligente de informações deve vir a existir no universo e uma vez que venha a existir, nunca morrerá. É como se ele estivesse querendo, à luz da doutrina espírita, comprovar que as leis divinas ou leis naturais existem no universo e são as responsáveis por manterem ordem, manterem organização, manterem equilíbrio tudo quanto existe na criação. E nós, que também somos esse patrimônio, esse legado da criação, vivemos de acordo com essas leis. Que em um determinado momento essa criação teve um início, o princípio, do princípio inteligente, e que nunca mais terá, e que nunca mais deixará de existir. Mas agora nós vamos abordar o que seria esse ponto ômega. Ponto ômega é a chave, a base dos conhecimentos e de todas as considerações filosóficas de Teilhard de Chardin, e foi a partir desse conceito do ponto ômega que Frank Tipler conseguiu esmiuçar, dar continuidade e que também embasa as suas convicções filosóficas. Bom, o ponto ômega diz o seguinte, diz que houve um tempo em que nós partimos de uma unicidade, que foi o Big Bang, uma grande explosão, e que nesse momento o que era único ficou multifacetado, e que haverá um momento, e que talvez o próprio Cristo, por isso que Frank Tipler utiliza nesta obra a física do cristianismo, o estudo do cristianismo, o próprio Cristo é essa força de poder magnético, poder agregador. Então todos nós estamos caminhando não para mais expansão, mas sim para um colapso.
Mas esse colapso é um colapso equilibrado, um colapso inclusive previsto na criação, que é essa singularidade, a volta da criação criando uma unicidade com o Todo-Poderoso, com o próprio Criador. E aí esse momento da singularidade no universo ou nos multiversos vai fazer com que nós consigamos nos unir. Criatura, criação e criador. Mas de onde que veio esse nome do ponto ômega? De onde que veio dessa ideia? E aí nós, compulsando a história e o próprio evangelho do Apocalipse, já no final, do Novo Testamento, nós temos essa informação. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Então esse conceito do ponto ômega vem justamente daí, dessa assertiva bíblica do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que isso quer dizer? Significa que eu sou o princípio e o fim. Por quê? Porque o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última. E segundo essa concepção, o Cristo simboliza essa unicidade com Deus, essa singularidade, o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, aquele ser espiritual que conseguiu chegar no ápice da humanidade, que conseguiu executar esta comunhão perfeita com a lei divina, que conseguiu essa integralização, o reconhecimento, o seu autoconhecimento, chegando no fundo, chegando no princípio daquilo que é o seu próprio eu essencial, o seu self. Conseguiu a individuação de Carl Gustav Jung sem se desconectar com o todo. Conseguiu a percepção daquilo que é a sua dimensão psíquica, única, singular, conectando-se com o todo, mas não perdendo a sua individualidade. Este é o desafio. E aí no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 22º, versículo 13º, nós temos: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, corroborando todas essas nossas ilações. Bom, Teilhard de Chardin, filósofo, pensador francês do século XIX, nascido em 1881, foi um paleontólogo, geólogo, filósofo, escritor, idealista francês. Adotou em suas reflexões a teoria evolucionista de Charles Darwin. Devemos lembrar, Charles Darwin, em 1859, publicou o seu célebre artigo sobre a origem das espécies, portanto embasando a sua teoria evolucionista. Teilhard de Chardin, ele foi o responsável por ser um dos poucos precursores nisso de colocar o contraponto entre os dogmas católicos e a teoria evolucionista. Num ato de extrema coragem, de extrema superioridade moral, ele tentou, à frente do seu tempo, completamente vanguardista, perceber que no fundo, pode haver um casamento entre ciência e religião e que os dois podem progredir em seus pensamentos, em suas conjecturas, em seus pensamentos de uma forma agregadora. Teilhard de Chardin, na verdade, no fundo, queria fazer nascer um novo cristianismo. Um cristianismo em que houvesse a coexistência da ciência e da teologia, como se fosse um cristianismo atualizado. E pensamos particularmente que talvez tenha sido essa, com todo respeito à superioridade, aos bons princípios, às boas intenções de Teilhard de Chardin, talvez tivesse sido este o seu maior pecado.
Porque a mensagem do Cristo, a mensagem cristã, o cristianismo em sua essência, cristianismo pura e simplesmente, ele é perfeito. A ética moral cristã, ela é indelével, imbatível, arrebatadora. O princípio moral do Cristo, o princípio do amor, o evangelho de Jesus, ele é irretorquível, não precisa de atualizações. Nós que precisamos caminhar com a ciência para atingir essa moral cristã. É lógico que dentro da própria religião houve com o tempo uma deturpação daquilo que seria o ideal mais essencial do cristianismo. E isso nós devemos aos homens que são falíveis, como nós, são imperfeitos, que colocaram as suas paixões e acabaram engolfando com o seu próprio ego aquela mensagem que era perfeita, cristalina e irretorquível. E essas extrapolações da mensagem pura e simples, essas deturpações, acabaram levando a releituras do cristianismo que fugiram daquele seu móvel essencial. Frank Tipler é um grande e notável físico do seu tempo, especialista em relatividade geral, um reputado físico e matemático na Universidade de Tulane, na Louisiana, dos Estados Unidos. E ele, em suas obras, chega a admitir que ele mesmo foi obrigado a reconhecer essas conclusões pela lógica inexorável do ramo de especialidade dele mesmo, que é a física. Então observe que ele parte do pressuposto cético, do pressuposto da mente racional, do físico, que precisa ver para crer, e que ele acabou tendo que se render às evidências inexoráveis que chegou. E nós ficamos a compulsar essa obra da física do cristianismo para tentar mergulhar nos conhecimentos que Frank Tipler mergulhou, porque a ponto de um reputado físico matemático sair da sua ciência materialista, palpável, tangível, do seu laboratório, para tentar enveredar nos domínios e nos mistérios da imortalidade, da alma, do ser pensante, é no mínimo curioso. Então, se ele diz que ele teve evidências inexoráveis que ele não podia rechaçar, não podia negar, e que ele foi convencido a reconhecer aquela verdade estuante diante de si, os argumentos, os pensamentos que ele apresenta na sua obra devem ser irrefutáveis, né? Eu quero me convencer também. E aí, compulsando a sua obra, nós verificamos que ele faz comparações, simetrias, analogias que levam a crer hipóteses que tentam embasar os conceitos da imortalidade, da alma, da mente pensante, da mente transcendente, se nós tivermos condição, se nós tivermos intenção de assim fazer, de assim acreditar. Por exemplo, Paul Tipler chega a afirmar que a singularidade cosmológica ela se confunde com o conceito que nós temos de Deus. E aí, vocês têm o que aqui? Deixa eu ver. A singularidade cosmológica é Deus. Dogma, não sei de nada disso. O que meramente essa obra é minha. Essa obra faz parte disso daqui que eu consulto. Eu sei tudo aqui. Eu sei cada coisa aqui. Oh, meu Deus. O foco tava ótimo. Acabou de ficar ruim, ó. A obsessão. Oh, meu Deus. É pra deixar mais fechado. Aí... Vai fechar, deixa mais escuro, rapaz. Não muda pra 4, né? 3.5 ainda. Então, o primeiro grande conceito que Frank Tipler chega é que a singularidade cosmológica coincide com o próprio conceito de Deus. Isso significa que, de acordo com o conceito que nós temos na doutrina espírita, Deus como a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós temos uma compreensão de que tudo que gerou a cosmologia, tudo que gerou a origem dos universos, as leis que vigoram nos universos, que definem a forma como a matéria se comporta, se manifesta, se aglomera, se associa, as forças que estão por trás de todos esses fenômenos que nós conhecemos, isso é o que nós conhecemos por essa inteligência que está em tudo e em todos, que governa os mundos,
que governa os universos e que, portanto, rege essas leis. De acordo com esse princípio de Frank Tipler, ele entende que Deus é uma singularidade cosmológica, ou seja, existe uma espécie de éter, como nós falamos no vídeo anterior sobre o tempo, existe uma espécie de fluido cósmico, de fluido universal, no qual, ou melhor, toda a criação é proveniente da manipulação deste fluido e essas associações vão gerando essas conformações da criação. E se nós pudéssemos definir uma singularidade cosmológica, ou seja, uma forma de alcançar a plenitude desse próprio fluido que está dividido, digamos assim, espalhado por toda a criação, nós diríamos que essa identificação é essencial, que esse self do todo, se nós pudéssemos usar essa expressão, seria o conceito que nós conhecemos por Deus. Só que um cientista, um físico, um teórico, matemático, comprovar Deus através dessa assertiva é no mínimo excêntrico. E Frank Tipler vai além. Ele, através das equações, fazendo uso aí da física, da mecânica quântica, ele chega inclusive a tentar provar matematicamente esses conceitos. É lógico que essas provas têm por berço, têm por princípio uma série de considerações teóricas, hipotéticas, que precisam dessa afinação com os conceitos iniciais para poder se desdobrar. E aí ele apresenta o dogma da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como que a definir a existência dessas três esferas. Na verdade, na obra ele chama de personalidades, mas que na doutrina espírita nós também temos as trindades. Primeiro, a primeira trindade da doutrina espírita, uma trindade que foge desse dogmatismo da Igreja Católica, mas que é o fato do espiritismo ter ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. E uma segunda abordagem, que tem a ver com a criação de tudo quanto existe, significa essa tríade, digamos assim, que diz respeito à matéria, espírito e Deus. E, por trás disso, um quarto elemento, fluido cósmico ou fluido universal. Quero dizer que eu nunca dei nada a você, um amendoinzinho aqui, viva São João, toma, se você gostar. Sobre o dogma da Santíssima Trindade, eu tenho algo para falar. Fale aí, amigo. Contribua aí, porque eu não estudei isso não. Há uma herança. Há uma herança. Ou melhor, há raízes a respeito do dogma da Santíssima Trindade, associando práticas culturais, inclusive pagãs, em que pese seja algo de natureza cristã, né, teológico, judaico-católico-cristão, mas existem raízes, né, mitológicas e culturais, especialmente do Oriente, né, que já havia esse arquétipo e esse conceito da divindade triuna, né? Joana de Ângeles, no Ser Consciente, no capítulo que eu não me lembro agora, ela fala sobre essa ideia, né, do Brahma, Shiva e Vishnu, né? Essa trindade, né? E tem outras culturas que me parece que a divindade é apresentada em três aspectos, né? Então, alguns autores acreditam que o dogma da Santíssima Trindade é uma espécie de reminiscência e reprodução ainda de culturas politeístas. Muito obrigada pela sua consideração, viu? Mas foi Malebranche, no século XVII, um pensador, filósofo francês, em 1678, que conseguiu estabelecer uma tríade psíquica. Ele conseguiu vislumbrar três esferas ou três dimensões psíquicas, psicológicas, para montar essa tríade. A primeira delas, o mundo dos sentidos, que seria o macrocosmo, uma presença de o que Carl Gustav Jung costumava chamar de inconsciente coletivo, de reminiscências gerais, daquilo que seria parte do todo. Antes do ser conseguir esse fenômeno, essa conquista da individuação e do pleno conhecimento, autoconhecimento de si mesmo, do ser essencial que ele bebeu nesse contexto mais geral, desse macrocosmo, desse todo mais abrangente. Essa é a primeira dimensão, que seria aquela dimensão
do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. A segunda dimensão, por parte de Malebranche, seria uma dimensão do meu próprio mundo de imaginação, do meu próprio psiquismo, da construção da minha própria personalidade, da minha consciência, que com o passar do tempo foi progredindo e evoluindo e se tornando mais robusta. Esse microcosmo seria aquela vertente ou aquela dimensão da tríade que diz respeito ao próprio filho. Então, aquilo que é parte da criação, que já tem a sua própria individualidade, mas que ainda se conecta com este todo. E a terceira esfera, ou a terceira dimensão dessa tríade psíquica, seria a dimensão da razão, a dimensão do raciocínio, desse self que tenta se apoderar do seu ser essencial, mas que faz isso ao longo dos tempos. E seria a própria esfera do Espírito Santo, como se fosse uma manifestação da espiritualidade que jaz em mim e que apenas com o passar do tempo fosse tomando corpo e fosse tomando posse. E aí, psiquicamente, quando eu consigo o equilíbrio entre essas três esferas, entre essas três dimensões, três instâncias psíquicas, então eu, portanto, consigo alcançar o equilíbrio completo e perfeito. Eu consigo ter uma plena identificação com aquilo que essencialmente eu sou. Malebranche publicou esse conceito na sua obra Busca pela Verdade, de longe a obra mais preciosa e a principal que ele produziu, e que foi inspirado nos conhecimentos de Descartes e Santo Agostinho. Então, meus amigos, para concluir, essa é a nossa consideração com respeito à física da alma. Por mais que os teóricos tenham tentado se debruçar com respeito a esta comprovação da imortalidade, nós temos evidências através de uma análise objetiva de impressões, de ideias inatas, de vivências que acabam partindo, emergindo da nossa inconsciência, que eu consigo perceber e que eu consigo investigar, comparar e, se quisermos, podemos, sem sombra de dúvida, atestar a existência da alma, do espírito e dessa mente que transcende essa dimensão física que por ora nós experienciamos. É isso. Espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil e agregadora, rogando que outros corações insaciados possam dar continuidade a esses conhecimentos. Esse foi, portanto, a Física da Alma. Um grande abraço e até a próxima, se Jesus permitir.